Olá a todos, o meu nome é Cláudio e hoje vamos falar do meu filme preferido. Decidi que era um bom filme para começar este canal, mais em concreto, que se chama Alien, o oitavo passageiro. A razão pela qual eu estou a fazer este filme é que eu estou a fazer uma crítica a este filme, uma crítica, digamos, mais dar a minha opinião e também tenho aqui alguns factos sobre o filme que eu achei interessantes, que eu consegui recolher e tentar partilhar com vocês. Não viso já que não é uma crítica, digamos, profissional, é uma crítica de um fã, que eu, pronto, vou já dizer, sou fã, é um filme preferido, claro que gosto muito do filme, mas não vou ser aquelas pessoas que fazem dizer, o acting foi espetacular, as performances foram, tipo, foram mesmo fantásticas e assim, esse tipo de críticas não vou estar a fazer, não sou esse tipo de pessoa. Em vez disso, vou estar a explorar um bocadinho mais do lado divertido do filme. Quer dizer que o filme não é muito divertido em termos de as pessoas não estão lá a rir, as pessoas estão lá a ser mortas uma a uma. Mas pronto. Para além disso, como eu não vou estar aqui a editar o vídeo, ainda não sei como é que eu ainda vou editar, isso é uma coisa que ainda tenho que ver. Tenho aqui apenas um caderno onde tenho aqui alguns apontamentos. Portanto, se eu tiver que ler alguma coisa que não me lembrar no meio do filme, meio do vídeo, peço desculpa já agora. Portanto, este é o primeiro filme, Alien, o oitavo passageiro. É um filme que eu já vi desde pequenino. A culpa é da minha mãe. Como eu já tinha referido no vídeo anterior, a minha mãe... Às vezes, tipo, não é, a minha mãe não me obrigava. A minha mãe simplesmente não se importava de estar a ver o Resident Evil e eu estar ali com ela e eu achava piada, por acaso achava muita piada aquilo. E ela também gostava muito dos filmes dos aliens, todos eles. Então eu tivesse, digamos que herdei isso dela, um gosto por esse tipo de filmes e não só filmes de terror em geral. Eu lembro-me que eu quando era pequeno houve uma altura que eu via os filmes e depois houve uma altura que eu não conseguia suportar os filmes, tipo, basta tipo olhar para a capa e eu até tinha medo deste ovo. E por acaso ela tem ali o filme do Alien 3. Aliás, ela tem todos os filmes ali, mas uma vez eu lembro-me num episódio em que ela deixou em cima da minha mesa de cabeceira um filme que era o filme que era o Alien 3 e tinha lá na capa do filme tinha lá o Alien. Depois por acaso eu tenho ali o filme, depois quando eu falar do Alien 3 eu mostro. E eu não podia entrar no quarto porque eu estava super assustado com aquilo. Agora, digamos que eu tenho uma volta de 180 graus e agora já consigo ver esses filmes à vontade sem qualquer tipo de problema. O Alien é um filme de 1979 e foi realizado por Ridley Scott. Também não tenho assim. É um dos meus diretores preferidos, não sei se é o meu preferido, porque há muitos diretores que eu sou fã que fazem filmes muito bons, mas pronto, este é mesmo o meu preferido, mas como Ridley Scott também tem alguns filmes que são muito bons, mas acho que a meu ver esta é a melhor obra. E de muito perto diria que o Gladiador é a segunda melhor obra. Segunda melhor obra dele. O Ridley Scott também é conhecido por ter feito vários outros filmes como o Blade Runner ou mais recentemente o Marciano. Ele também direcionou outros filmes da saga como o Prometheus, o Alien Covenant, que é o mais recente de todos. Está previsto ele realizar uma sequela para o Alien Covenant. Pelo menos das últimas notícias que eu vi, está em fase de... ainda estão a escrever o guião, mas agora também com o coronavírus, que estão a ser adiados muitos projetos. Aliás, o coronavírus já adiou uma data de filmes que eu queria ver ao cinema e tudo. Para além disso, ele também agora anda focado noutros trabalhos como o seu programa de TV, que é criado por lobos, Raised by Wolves, creio que é assim que se chama, que é do HBO. Portanto, digamos que o projeto para uma sequela do Alien Covenant ainda está em segundo plano. Mas agora voltando aqui ao Alien,
É um filme de ficção científica e terror. Eu diria mais. Eu diria mais terror, mas eu tenho amigos meus que dizem que é mais ficção científica e dizem que não é bem terror. Eu considero terror. Muito terror mesmo. Tem cenas que são muito chocantes. Ficção científica, é claro que se trata no espaço, né? Mas digamos que os quatro filmes, cada um tem um tom diferente, porque o Alien tem um tom mais de ficção científica e terror. É mais uma mistura disso. Enquanto que o Aliens, ou se conhecerem pelo título em português, Aliens, o reencontro final ou o recontro final, é mais ação. Também tem umas partes de terror, mas aquilo é mais direcionado para a ação. O Alien 3 eu considero puramente terror. É mesmo aquele terror puro, porque não. Embora tenha umas cenas que se passam no espaço, é uma forma muito. É uma pequenina parte do filme, porque pronto, trata-se num planeta, numa prisão. É como se, pronto, se não dissessem que aquilo fosse no outro planeta, podíamos pensar que aquilo era simplesmente na Terra. Tens o Alien, a Ressurreição, ou Alien, o Regresso. Eu não sei, depende de quem estiver a ver, seja Portugal ou Brasil, acho que os títulos diferem, país para país. Alien, a Ressurreição é mais. Não é tanto de terror, acho que deixaram. Atenuaram o nível de terror e acentuaram muito o nível de comédia. Não sou fã. Se é para levar o filme a sério, eu não levo o filme a sério. Eu levo os 3 primeiros filmes a sério, o quarto não consigo levar a sério. Consigo divertir-me a ver o filme, mas não consigo levar o filme tão a sério como os 3 anteriores. O Alien para mim é o meu filme de terror porque é mais porque o filme que eu cresci. E acho que tem uma história por trás muito complexa. Os atores deram todos o seu melhor e acho que todos fizeram um excelente trabalho. A meu ver, diria que as duas melhores pessoas são as duas raparigas que estão neste filme, que é a Sigourney Weaver, que faz Ripley, que é a atriz principal. A atriz principal, digamos, porque assim, uma coisa estranha que aconteceu neste filme é que o diretor tentou meter o nome do capitão, que era o capitão Dallas, que era o Tom Skerritt, em primeiro lugar, para que quando as pessoas fossem ver o filme, e agora vou dar um spoiler, quando as pessoas fossem ver o filme não estivessem à espera que ele morresse, e a verdade é que ele morre no meio do filme. Portanto, foi assim foi assim um bocadinho chocante. Então o que acontece é que a Ripley, só para protagonista do filme, e creio que as pessoas não estavam à espera disso. Para além disso, eu também vou destacar a outra atriz deste filme, que é a Veronica Cartwright, que fez o papel do Lambert, que é um membro da nave que, digamos que representa um bocado a audiência, os espectadores do filme, constantemente assustada quando as coisas começam a correr mal, constantemente assustada, constantemente preocupada. Ela praticamente entra em pânico e quando ela e o Alien estão frente a frente, ela literalmente congela de medo. E digamos que provavelmente era algo que muita gente consegue se ver no papel dela. O Alien, para mim, em termos de ficção científica, tem um dos melhores conceitos, porque este filme passou por muito antes de chegarmos mesma fase das filmagens, porque antes da filmagem é sempre a criação de um guião. O guião, houve uma data de mudanças no guião, os personagens foram todas mudadas. No primeiro guião era suposto as personagens serem todas homens. Depois tentaram meter mulheres, então por isso é que, por exemplo, a personagem da Lambert nem sequer se chamava Lambert e nem sequer era mulher, era um homem. A personagem principal, que iria ser Ripley, originalmente iria ser um homem. Portanto, o facto de ser uma mulher num filme não digo de terror, mas tipo o facto de ela estar a usar uma arma foi uma coisa que foi assim nova para aquela época, em 1969, não era assim uma coisa muito usual no cinema. E
foi mesmo graças à contratação dela para essa personagem. Os conceitos para este filme foram baseados por um artista chamado H.R. Giger, ou Giger, H.R. Giger, se forem pesquisar, que ele é de Suíça e ele fazia várias ilustrações. Alguns anos antes de este filme ser lançado, deste filme ser lançado, não sei se disse bem, pronto, não interessa. Ele criou um livro de ilustrações que era chamado Necromonicon. Tenho dificuldade nisto. Grande parte dos seus desenhos iriam ser os conceitos para a forma final do Alien, ou se quiserem chamar do Xenomorph, que é um nome mais chique para o Alien. E uma coisa que o Ridley Scott fez neste filme, ao contrário de talvez filmes mais recentes, foi mostrar o mínimo possível do Alien. No trailer nós não vemos o Alien e no filme nós não vemos o Alien até à primeira hora do filme. E o total de tempo que o Alien aparece no filme todo é cerca de 3 minutos ou 4. O Alien na fase adulta. Além disso, o filme não usou quase CGI nenhum. CGI, efeitos digitais, não efeitos especiais tipo práticos. Houve vários efeitos práticos, mas o uso de efeitos digitais foi quase nulo. Talvez para o uso para retirar vários fios que seguravam os atores quando tinham que fazer alguma cena mais de luta. E um ator que foi usado para fazer o Xenomorph foi um ator nigeriano chamado Bolaji Badejo. Deve ter aqui a triturar o nome dele bem. Ele tinha umas características muito invulgares. Ele foi encontrado num bar, primeiro que tudo, ele foi encontrado num bar e foi muito ao acaso. Ele tinha todas as características que para uma pessoa, digamos, normal não é muito comum encontrar, mas ele tinha tudo, que ele era muito alto, ele tinha cerca de 2,10 metros. Ele tinha pernas muito compridas e braços muito compridos. E ele simplesmente adaptava-se na perfeição às características que eram necessárias para o Alien, para pôr o fato. A cabeça do Alien pesava cerca de 2 kg, era muito pesado estar com aquilo na cabeça. E era necessário, e isto é uma coisa que o Ridley Scott, o diretor, queria, fazer movimentos lentos, como se fosse tipo, não digo uma bailarina, mas movimentos lentos e graciosos para tornar o filme mais agradável visualmente. Então o que ele decidiu fazer foi usar o mínimo possível do Alien no ecrã e recorrer à trilha sonora para criar o ambiente do filme. E digamos que o ambiente, por acaso, foi muito, muito bem feito. Houve várias cenas que durante as filmagens que foram... Bem, aconteceram várias coisas engraçadas. Há um grande mito neste filme, que é a cena do... Eu vou dizer o nome em português. Existe o chestburster, mas em português aquilo chama-se rebenta-peitos. Porque aquilo literalmente, pronto, o facehugger agarra-se a cara, que é o abraça-caras. Digamos, face, cara, hugger, abraça-caras. Durante a cena em que o rebenta-peitos emerge, digamos assim, existe um mito em que essa cena foi gravada num take. E esse mito não é verdade. É um mito, pois. Não é verdade por causa de uma coisa. Houve vários problemas mecânicos porque o fantoche que estava a ser usado para o Alien emergir do peito da personagem que iria sair, que era o John Hurt, descansa em paz. Houve vários problemas para ele conseguir emergir, e então ele não conseguia, por exemplo, rasgar a camisola. Queriam que o Alien emergisse tipo rasgando a camisola e tudo. Tiveram vários problemas com isso no primeiro take. No segundo take é que as coisas correram muito melhor.
E a parte em que os atores disseram que não sabiam o que ia acontecer é verdade, tanto que o que acontece no filme, a versão que está no filme, a versão final, é a reação genuína deles, porque mesmo no primeiro take, quando as coisas tinham falhado, acho que não houve aquela sensação, não estavam a entender o que é que ia acontecer, estavam toda a gente um bocadinho confuso, mas depois de realmente, depois de ver o que aconteceu, houve pessoas que ficaram chocadas. Há um ator o ator que fez Parker, que é o Yaphet Kotto, ele ficou particularmente chocado com esta cena. Digamos que ele até chegou a casa, ele ficou sozinho durante uma data de horas, não falou com ninguém. A atriz que fez Lambert, a Veronica Cartwright, a cena teve uma data de sangue falso. Ela levou com um jato de sangue na cara e digamos que a reação dela foi a pior de todas. Ainda se vê no filme, ela está completamente histérica no filme. Houve também várias queixas por parte da produção que o estúdio e os sets cheiravam muito mal. Isto deve ser uma coisa. O material que foi usado para vários elementos do Alien não foi o melhor. Primeiro que os ovos que o Kane encontra, bem à volta da meia hora, os ovos eram feitos de tecidos de coração e de estômago de vários bovinos diferentes. Então só por si o cheiro é um bocadinho nojento. Portanto, aquela combinação de tecidos de animais mais outros efeitos práticos e assim não dava assim melhor cheirar ao estúdio. Há uma cena de uma pequena autópsia em que encontram o abraça-cara já morto num canto de uma sala dentro da nave, em que os órgãos internos do abraça-caras são feitos de vários tipos de marisco, ostras e rins de ovelha. Tudo ali um bocado meio disperso ali dentro do pronto, daquela coisa que eles não iam tentar autopsiar. Também é uma cena muito nojenta. Eu peço desculpa, eu estou aqui a ler porque eu, por acaso eu estou a fazer isto e não me estou a lembrar de nada. Está-me aqui a dar uma branca, estou nervoso para variar, mas isso é de mim. Houve também, durante o processo de casting, também houve várias coisas a acontecer, portanto, provavelmente ninguém imaginaria a Meryl Streep, que esteve no Diabo Veste Prada, que também vou falar desse filme. Eu sei que falo dos filmes de horror, mas eu também tenho o filme aqui a falar. A Meryl Streep foi uma das atrizes consideradas para ficar com o papel de Ripley. Eu, por acaso, não conseguiria imaginar, seria muito estranho para mim. Antes do processo de filmagens também, há vários storyboards que têm a ser feitos. Criar o conceito da nave, desenhar a nave, desenhar o interior da nave, desenhar aqueles planos do espaço, desenhar as personagens, fazer os storyboards. Digamos que a nave e o interior da nave foram baseados em conceitos por um artista chamado Mobius. E derivado desses conceitos e derivado do facto de Ridley Scott ser o diretor de filmes escolhido para realizar este filme, o orçamento inicial seria de 4,2 milhões. E a 20th Century Fox decidiu redobrar esse orçamento de 4,2 para 8,4 milhões. No entanto, o orçamento final foi entre os 8,4 milhões e os 14 milhões. Eu associo isto ao facto de deve ser, a meu ver, publicidade. É a única coisa que me ocorre. Publicidade, lançamento de trailers, lançamento de TV spots, lançamento de merchandising e distribuição para os cinemas. O tempo original do filme iria ser muito, muito elevado. O filme iria ter mais de 3 horas. O filme iria ter cerca de 192 minutos. Portanto, para a versão final, que tem a volta de 110 minutos, foi um grande corte. E por fim, não vou estar aqui a esticar-me muito nisto também, estou apenas a dar os fatos principais. Isto é apenas uma especulação. O H.R. Giger disse que
A criação do Alien, é assim, o Alien foi baseado num crânio humano, apenas muito mais alongado. O Alien não é suposto ter olhos, o Alien não tem olhos, portanto ele justificou isto com o facto de ele conseguir caçar pelo cheiro. Portanto, não utiliza o sentido da visão, utiliza o sentido do, digamos, olfato. Existe também uma data de conotações sexuais neste filme. O facto da personagem que foi, digamos, atacada pelo abraça-caras ser masculino não foi à toa. Isto deve-se ao facto de... Devido ao facto de este tipo de personagens normalmente ser feminino, decidiram ir desta vez para atacar um homem, e também deve-se ao facto de ser alusivo a um parto violento. Então também foi por isso que tentaram dar aquela sensação, ok, a mulher tipo, pronto, pode estar grávida, mas aqui neste filme vamos tentar mostrar que o homem também pode, digamos, ficar grávido, digamos assim. Então, tanto um homem como uma mulher pode dar à luz este tipo de criatura. É tipo uma espécie de violação, digamos assim, que o ato do abraça-cara estar a agarrar a cara da vítima, digamos que isso é tipo a violação. É um dos temas do filme, as várias conotações sexuais. A morte da Lambert, ela morre. Ela morre, aliás, todos morrem, a não ser a Ripley. É uma morte que não é visível, apenas se ouve os gritos dela e a respiração, por acaso, também está muito bem feito. Também é derivado disso que ela, para mim, é uma das melhores atrizes. Não sei o que aconteceu, apenas vê-se que a perna dela está cheia de sangue, então especula-se que antes de morrer o Alien, na fase adulta, tenha violado a Lambert. No entanto, Ridley Scott deixa essas cenas à imaginação do espectador. O que é que acontece? O filme saiu em 1979, estamos em 2020 e há vários fóruns acerca do filme. Eu conheço o Alien vs Predator Galaxy, que fala tanto do Alien, o Predador, o Xenopedia. Há vários fóruns no Facebook também que ainda se perguntam o que é que aconteceu. Existe uma grande possibilidade dela ter sido violada, acho que essa é a hipótese mais plausível e que grande parte das pessoas concorda, mas de facto é que naquela altura não sabia bem o que tinha acontecido, mas por causa dos gritos dela, parece-me ter sido uma coisa um bocadinho nojenta. Pronto, e com isto não tenho mais nada a dizer. O próximo filme, eu vou agora fazer aqui várias sagas diferentes. Eu agora vou fazer a saga até ao fim. Hoje fiz o Alien, no próximo vídeo irei fazer o Aliens, o reencontro final, depois eventualmente o Alien 3, o Alien Resurrection. Não sei se vou fazer o Alien vs Predador já, ou se vou passar diretamente já para as prequelas, que é o Prometheus e o Alien Covenant, ou depois faço o Predador e depois faço o Alien vs Predador. Mas pronto, isso é uma coisa que ainda tenho que ver. Então espero que tenham gostado e até à próxima.